Boa noite. Pode sentar, meus queridos. Tudo bem com você? Quem está bem, diga amém. Diga glória a Deus. Eu creio que você está bem e vai sair daqui melhor ainda, em nome de quem? E se não estiver bem, vai ficar bem para a glória de quem? De Deus. Amém? Irmãos, hoje a nossa mensagem, nós devemos crer na palavra. Não deixar a palavra passar na nossa vida de qualquer maneira e de qualquer jeito. Tem muita gente que está deixando a palavra entrar de um lado e sair da onde, pastor? Do outro. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe um diagnóstico do médico, o médico pode dizer algo, mas a gente tem que crer na palavra. A Bíblia deixa bem claro em Lucas 1,37 que Deus é um Deus do impossível. Por quê, pastor? Aquilo que é impossível para o homem é possível para quem? Para Deus. Mas pastor, mas aí que está, que o meu filho, eu estava orando por ele, pelo meu casamento, pela vida da minha filha, e nada muda. Você tem que crer, irmão. Se você crer, você vai ver a glória de quem? De Deus. Sabe por quê? Coloca bem aqui rapidinho, Salmos 46:10. Salmos 46:10. Aqueitai-vos e sabei que eu sou o que, irmãos? Deus. Fique quieto, calma. Ele é Deus. E Ele é Deus que tudo pode fazer. No nome de quem? De Jesus. Mesmo que pareça aos seus olhos impossível. Por quê? Porque tem situação que Deus pode mudar a qualquer momento. Tem situação que Deus pode fazer aquele sacolejo. Sabe por quê? Por quê, pastor? Por que o senhor está falando tudo isso? Porque Deus é Deus e Ele faz. E se eu creio, vou ver a glória de quem? Do Senhor. Aí nós vamos entrar na mensagem agora. Salmo 107:19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Deus livra, Deus protege, Deus faz na vida daqueles que clamam a quem? Ao Senhor. Não importa qual seja a sua situação. A minha situação, pastor, é impossível. Meu irmão, clame a quem? Ao Senhor. Busque ao Senhor. Você vai ver, meu irmão. O que, pastor? As portas se abrindo. Você vai ver Deus operando, porque então clamaram ao Senhor na sua angústia. E o que Ele fez? E Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 20. E enviou o que? A sua palavra. É o que Deus Ele envia. A palavra dele. Mas tem muita gente que não está sendo sensível à sua palavra. Deus envia a palavra, a pessoa ela quer ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos, porque aquilo que agrada os seus ouvidos pode te levar a muitos lugares. Desagrada a você, te leva para o céu. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Muita gente quer ouvir, meu irmão, Deus vai fazer você prosperar. Mas quando Deus fala, larga o pecado, larga as iniquidades, começa a viver uma vida com Deus. Sabe por quê? Deus pode enviar um anjo? Pode. Para mudar a tua situação, da tua família, da tua casa? Pode. Assim como Ele pode enviar um homem. Assim como Ele pode enviar, meu querido, qualquer pessoa. A Bíblia deixa bem claro em Juízes, deixa marcado aqui, vamos já voltar para cá. Capítulo 3, versículo 9, que Deus manda um filho ali para ser libertador de Israel, que diz assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Qual era o nome dele? E os libertou, quem, irmãos? Otiniel. Deus mandou o Otiniel. Deus pode mandar um anjo, pastor, para mudar a minha história? Sim. Pode enviar alguém para orar comigo e Deus manifestar o poder dele? Sim. Assim como Deus enviou Otiniel. Mas Deus hoje está enviando o quê? A palavra. Injetando dentro de você a palavra. Sabe por quê? Por que, pastor, o senhor está falando tudo isso? Deus enviou Otiniel para ajudar o povo, porque naquele momento eles estavam ali passando necessidade. E Deus enviou ele para ser o quê? O libertador daquele povo naquele momento, naquela situação. Mas no livro de Salmos 107:20, quem que Deus envia? Vamos lá? E então
e enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua o quê? Destruição. Deus enviou o que aqui? A palavra. Pode enviar um homem? Pode. Para até mesmo mudar a minha situação? Sim. Um homem de oração, um homem que vai te ajudar, te dar a mão, te levantar? Sim. Mas também ele pode enviar também a sua palavra. Mas quando chega a palavra, nem todo mundo quer ouvir. Por quê, pastor? Porque aqui Deus enviou a sua palavra. E quando ele enviou a palavra, ele livrou o povo da onde? Da sua destruição. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, fala lá de um homem chamado Centurião de Cafarnaum. Jesus chega naquele local e olha o que acontece. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Versículo 8. E o centurião respondendo e disse: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dizeis somente uma palavra, e o meu criado faz o que, irmãos? Sarará. O que dá para perceber aqui? Que aquele homem, ele era centurião, e ele era centurião da onde? De Roma. E você sabe que em Roma, o povo romano não adorava um Deus, eles adoraram vários deuses. Mas esse homem, ele já tinha ouvido falar de quem? De Jesus. E que Jesus tinha o que, irmãos? Autoridade. E aí ele pediu somente para Jesus o que, irmãos? Uma palavra. Jesus poderia fazer presente na casa daquele homem e ser o que? O libertador daquele criado. Sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê? Porque Jesus poderia ser Otiniel, poderia ser o Otiniel. O centurião, ele não quis isso. Ele queria somente uma palavra. Porque ele sabia que Jesus era um homem de quê? De autoridade. E aí no versículo seguinte diz 9: Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E o meu criado fazer isso, e ele o faz. Ele disse: eu também sou homem de autoridade, mas também o Senhor é homem de autoridade. Se o Senhor quiser, Jesus, se eu mandar os seus anjos lá na minha casa, o Senhor pode mandar, e eles vão fazer a obra que o Senhor mandou. Sim, pastor. E a obra é feita em nome de quem? De Jesus. Sabe por quê? Salmo 103, 20. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então os anjos também, eles obedecem o quê? A palavra de Deus. E eles obedecem às ordens da palavra. É, pastor. Então aquele centurião, ele percebeu que Jesus também era um homem de autoridade. Porque voltando lá, Mateus 8:10, olha o que diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei o que, irmãos? Tanta fé. Jesus percebeu, esse homem, ele reconhece que eu também sou homem de autoridade. Quando você reconhece, meu irmão, que Deus é Deus do impossível, o milagre acontece na sua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, em todas as áreas da sua vida. E pastor, esse nome tem autoridade? Tem. Qual é o nome que tem autoridade? O nome de Jesus. Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Quem que tinha autoridade? Qual é o nome que tem autoridade no mundo espiritual? O nome de Jesus. Mas Jesus, ele se tornou homem, como eu, como você. Tinha essa necessidade? Tinha. Mas ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Sim, pastor, sim. Porque em Apocalipse 19, 13, olha o que diz, Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de quem? De Deus. Quem que João viu? João viu quem? Jesus. Como que o senhor sabe disso, pastor? Que João viu Jesus? João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? O Verbo era quem? Deus. O Verbo se fez carne, que é Jesus, e que é a palavra de quem? De Deus, e Deus está com quem? Conosco. Quando eu ando junto da palavra, porque o versículo 14, olha o que diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e com a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça, e de que mais? E de verdade. E isso tudo, Jesus, ele se mostra para nós. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar com quem? Conosco. E aquele centurião, ele percebeu que ele precisava somente de uma palavra. Uma palavra para mudar a vida dele. Uma palavra para realizar os seus sonhos. Às vezes é o que está faltando para você, irmão. Toma posse da bênção para ver a sua casa servindo ao Senhor, porque você já sabe, já conhece de só e salteado o que eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Mas muitas das vezes você não pratica. Você tem um filho, o filho não vem para a igreja. Você tem um marido, o marido não vem para a igreja. Você tem uma família e a família ainda não é convertida. Mas você tem uma palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas das vezes dessa palavra, ela entra aqui e sai onde? Do outro lado. Você sai daqui cheio de fé: eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha família, eu e meu pai, eu e minha mãe, eu e meu filho, eu e minha família vamos estar na presença de Deus e seremos servos do Senhor. Sim. Mas aí eu te pergunto, você tem clamado a Deus de verdade? A palavra tem andado com você? Porque quando o momento que você esquece da palavra, quando você se une a outras coisas. A Bíblia deixa bem claro em Amós 3,3: andarão dois juntos? Se tiverem de quê? De acordo. Nem tudo você está em concordância. Enquanto você estiver assim, o poder de Deus não vai se manifestar. Pastor, mas como assim? Aí eu te pergunto, qual foi o rebelde da Bíblia que se deu bem? Qual foi? Nenhum. Por isso, meu querido, que no Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Deus mandou direto o que aqui, irmão? A palavra. A Bíblia não diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Agora preste bastante atenção. Em Juízes 3 você aprendeu que Deus enviou um homem. Mas em Juízes 6, primeiro, vamos lá? Juízes 6, primeiro. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. O que te afasta de Deus? Você já parou para pensar? O que te afasta de Deus? Os desejos da carne. Tudo aquilo que é o contrário da palavra, irmão,
te afasta de Deus. Tudo aquilo que você faz, mas pastor, como eu ouvi hoje, não existe pecadinho e nem pecadão. Não existe mesmo não. Tudo é o quê? Pecado. Se a gente está vivo é pela misericórdia. Mas pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Não fique pensando assim, irmão. Você sabe por quê? Os filhos de Israel. Quem é o filho de Israel mesmo? Somos nós. Eles faziam o que era errado aos olhos de quem? De Deus. Mas pastor, mas nunca me aconteceu nada de errado. Nunca aconteceu nada de ruim. Pastor, meu irmão, você está pela misericórdia. Você está pela misericórdia. Acorda, irmão. Sabe por quê? Eles faziam o que era errado e achavam que nunca ia se dar mal. O mal do homem é esse, que ele acha que nunca vai se dar mal. Você sabe por quê? Nós vamos já voltar lá novamente. O que diz aqui? Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por quanto tempo? Sabe por quê que eles estavam na mão do diabo? Porque eles faziam o que era errado. E qual é a função de Satanás? Roubar, matar e destruir. Às vezes você não sabe por que está dando errado algo na sua vida. Mas por quê? Por quê? Aí a gente começa a fazer os porquês. 7 anos, irmão. Parece pouco? Não é pouco. É muito. 7 anos, irmão. Deus já tinha mandado Otiniel fazer o quê? Libertar eles. Mas eles fizeram o que está escrito lá em Gálatas 5. Eles voltaram para onde? Para a lama. Tem gente que está igual o porco. Como, pastor? O porco você lava ele, mas ele volta para onde? Para a lama. A Bíblia deixa bem claro que a gente não tem que ser igual o cão. O cão que vomita e come o seu próprio vômito. É aquela pessoa que diz, não vou fazer mais isso, e faz. Era 7 anos. Mas é fácil. Mas é isso. Olha o que diz mais. Versículo 2. E prevalecendo na mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Fizeram tudo aquilo. E aí versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele, e faziam o quê? E subiam. 4. E punham-se contra eles em campos e destruíram a novidade da terra até chegar a Gaza, e não deixava mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. O que o povo de Deus comia? Migalhas. Era, pastor? Sim. Roubavam tudo deles e eles não tinham nada. Oh meu Deus, tudo dá errado. Mas eu te pergunto, e você responda para você mesmo: você está fazendo o que é certo aos olhos do Senhor? Às vezes você está, mas eu entrego meu dízimo, a minha oferta. Não é só isso, irmão. É uma vida com quem, irmãos? Com Deus. Mas ninguém está vendo. Todo mundo, não pode ninguém estar vendo. Mas Deus vê tudo. Mas pastor, é isso, é aquilo. Cuidado, muito cuidado. Porque eles plantavam, mas não colhiam. Eles criavam, mas não comiam. E tudo o que eles faziam dava errado.
O dinheiro deles descia pelo ralo. E nada dava certo. E o versículo 5 diz: porque subiam com os seus gados e tendas, e vinha como quem, irmãos? Como gafanhotos, em tanta multidão. Você já viu uma nuvem de gafanhoto? Um gafanhoto é bem pequeno, mas uma nuvem, meu irmão, são quantos gafanhotos? Muitos. E os gafanhotos faziam o quê? Que não se podia contar, e nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para fazer o quê? Para destruir. A comparação era como os gafanhotos, mas era gente, povo, muita gente, para tentar o quê? Destruir. E qual é a função do diabo que eu falei agora? Rouba, mata e destrói. E no versículo 6 diz: e assim Israel fez o quê? Empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram mais uma vez a quem? Ao Senhor. Meu irmão, a presença do inimigo, ele vai te diminuindo espiritualmente a cada dia mais. Tem pessoas que estão na igreja, mas é cheio de ódio. Pessoas que estão dentro da igreja que são cheios de mágoas, tristezas, rancor. Tem gente que tem raiva até de Deus, irmãos. Não sei como. O que Deus fez para ela? Nada. Mas tem gente que tem ódio do Senhor. Tem pessoas que têm ódio da mãe, do irmão. Tem mágoa de alguém que ela precisa se converter de verdade, irmão. Você sabe por quê? Eles passaram a clamar a quem? Ao Senhor. Pastor, mas eu não consigo sozinho. Clame a quem? Ao Senhor. Quando você clama ao Senhor, Ele sempre vai enviar o quê? A palavra. Lembra que nós lemos da agora há pouco? Nos Salmos 107, 20? Quem lembra? Vamos, volta lá só para lembrar. Então clamaram ao Senhor, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua o quê? Destruição. Quando eu clamo ao Senhor, Deus envia. E o que aconteceu? Juízes, capítulo 6, versículo 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram a quem? O Senhor. Quer dizer o quê? A pessoa só deixa para clamar ao Senhor quando está à beira da morte. Já pensou, irmão? Pastor, mas comigo não vai acontecer. Você sabe o dia de amanhã? E se você morrer assim? Mas eu disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aonde que foi parar o rico? Na parábola que Jesus conta, o rico e o Lázaro. O rico parou aonde? Aonde? No inferno, no Hades. E ele pede o quê? Para o pai Abraão fazer o quê? Avisar quem? A família. Tinha como? Não. Não tinha. E não tem como você passar do inferno para o céu. Porque entre o inferno e o céu há o que, irmão? Um abismo. E muitas das vezes você não tem feito isso aqui, clamado ao Senhor. Mas eu estou sem força. Meu irmão, o diabo vai sempre te dar desculpas. Que você está sem força, que você não consegue, que não dá, que você é um derrotado, que você, meu irmão, é um fracassado. Sempre o diabo vai te dar desculpas. Desculpas para você não permanecer na palavra de Deus. E aí eles clamaram ao Senhor, e olha o que acontece, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa de quem? Dos medianitas. Que é o medianita que está na tua vida.
O pastor medianita é aquele colega de trabalho que me persegue. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Não é assim? Ou mandar ele lá para o quinto dos infernos? É desse jeito? Aquele vizinho enjoado, maroca. Que tem alguns que sentam na porta é só para falar da vida dos outros, né? Estou mentindo? Por exemplo, graças a Deus hoje que eu não moro em casa, mas quando eu morava, meu irmão tinha uma senhorinha que ficava, lá vai ele. Ele chegou, ele saiu, ele voltou. Hoje saiu ele e a família toda. Olha, chegaram fazendo zoada. E alguns vizinhos, meu irmão, que buzinou, ele está lá na brecha. É o vizinho 007, sabe da sua vida mais do que você. Sabe até o que você come? Olha, hoje o fulano está comendo churrasco, hein? Só pelo cheiro, já pelo faro. Né? Cuidado, irmão, os medianitas. Os medianitas podem fazer você ficar pobre. Não é pobre de espécie, pobre de espírito. Tem medianita que te dá conselhos, e aquele conselho que ele te dá vai te levar para o inferno. Vai dar ouvido. Dá ouvido para ele. Porque o versículo 8 diz mais: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de quem? De Israel. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa, da onde? Da servidão. Deus enviou quem? Um profeta. Dessa vez Deus não mandou um libertador. Deus mandou o quê? Uma palavra. Mas nem sempre a gente quer aceitar a palavra que vem do Senhor. Uma das coisas que Deus fez o povo refletir e lembrar foi da onde Deus tirou eles. E da onde Deus tirou esse povo? Do Egito. O que eles eram no Egito? Escravos. Deus lembrou eles: vocês me abandonaram. Meu irmão, Deus não vai chalarar você, Joiana. Ei, Joiana, ela não liga para mim, olha, Joiana. Não é assim. Quem precisa de Deus? É a Joiana? Ou é Deus que precisa de Joiana? Lógico que é a Joiana que precisa de quem? De Deus. Mas se a Joiana não quer, o que Deus pode fazer? Nada. Então Deus enviou a sua palavra, e aí ele lembrou, e no versículo 9 diz: e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. 10. E vos disse: eu sou quem? O Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos. O quê? Não destes ouvido ao quê? Não deu ouvido à voz de Deus. O medo, pastor? Meu irmão, não tenha medo. Se fechou uma porta aqui, Deus abre outra ali. Ah, mas a porta que Deus abriu, pastor, não é muito boa. Ele faz a maldição se tornar o quê? Bênção. Mas às vezes você não confia em Deus. Meu irmão, ontem eu estava conversando com um amigo, e ele estava me falando: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que eu faço eu coloco diante de Deus. Eu achei tão maravilhoso ouvir aquilo da boca dele, porque aquele homem ali para mim é um exemplo de homem de Deus também. E ele falando: pastor, tudo que eu faço eu coloco diante de Deus. Eu falei: você está certo. Eu disse: pastor, até eu tocar e vou colocar lá no meu canal, e eu estava pensando em fazer algo, eu estava orando, e Deus usou um homem de Deus, o pastor Jamil,
e confirmou aquela palavra. E eu fui e fiz. E o senhor acredita, pastor, que está dando certo? Mas por quê? Coloquei diante de quem? De Deus. Às vezes você está dizendo, eu coloco a minha família diante do altar, nada acontece, e o pastor não faz nada. Tem gente que não cobra do pastor, tem que cobrar de você mesmo. Porque não tem como dar um bom testemunho dentro da sua casa. Quem dá um bom testemunho é quem? É você. Você aprende aqui para dar um bom testemunho em casa. Você sabe por que eu vim parar aqui? Porque alguém deu um bom testemunho, que foi a minha esposa. Pensa numa mulher braba. Pensou agora? Pensou? Pense 3 vezes mais. Rapaz, a mulher era braba demais. E aí, pastor? Ela começou a ir para a igreja, começou a mudar, transformar. Rapaz, eu estava desconfiado. Disse, essa mulher está me traindo na igreja. Eu via lá para a porta da igreja com um Dieguinho pequeno no braço, 1 ano, e ficava lá do outro lado. Será que ela está na igreja? A igreja cheia. Aí eu olhava ela, aí eu disse, ixi, ela está lá. Aí o pastor pregando e tal, e tudo, aquela alegria toda. Aí eu ficava lá com o Dieguinho no braço, para ele não chorar, né? Ficava balancando ele aqui. Aí o pastor dizia amém, terminava o culto e eu ia embora correndo. Aí teve um dia que eu cheguei para ela, o que está acontecendo, hein? O que tu está encontrando nessa igreja? Mas não é mais zangada não, o que foi? Ela disse, foi Deus. E eu vou me batizar, eu vou aceitar Jesus, se você quiser, tudo bem. Se não quiser, eu quero. Eu tô, então tá, eu vou nessa igreja. Aí eu fui no domingo, nunca mais saí. Para você ver, irmão, se você der um bom testemunho, você vai ver a sua casa aqui. Você tem que, meu irmão, mandar esse medianita embora da sua vida. Porque muitas das vezes a gente acha demônio na nossa família, não acha em nós mesmo. Porque o demônio muitas das vezes está em você, e você não percebe. Não, o demônio está nele. Sai daí, diabo. Aí você se torna um religioso. Sabe por quê? Você encontra demônio em todo mundo, menos em você. Ah, mas se o senhor está me chamando de diabo, pastor? Você está com uma Bíblia debaixo do braço e não dá um bom testemunho. A Bíblia não é um requisito, a Bíblia você tem que viver a palavra de quem? De Deus. Eles passaram, clamaram, e aí o que aconteceu? Deus operou, Deus manifestou o poder dele. Sabe por quê? Vamos lá em João 6,60. A palavra, meu irmão, até vem, mas nem todo mundo quer ouvir. João, Evangelho 6,60. E muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? A palavra é dura. Ah, mas nem todo mundo aceita. Nem todo mundo quer ouvir. Quando o pastor diz, ó irmão, não tem medo, Deus é contigo. Você não toma posse. Você continua do mesmo jeito. Ah, mas como, pastor, que eu vou conseguir? Passo por 66. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com quem? Não andava mais com quem? Com ele. Sabe por quê? Porque a palavra era o quê? Dura. Tem gente que deixou de vir à igreja, meu irmão. Sabe por quê? Porque a palavra foi dura. E se você, meu irmão, fizer isso, você está sendo um bruto, um estúpido. Sabe por quê? Provérbios 12, 1. E o que ama a correção, ama o quê? O conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão, ele é o quê? Um bruto. Ele é um estúpido. Uma pessoa bruta é um estúpido. Ah, pastor, mas qualquer coisa, né, pastor? Deus sabe. O negócio de Deus sabe, irmão. Vai fazer igual a Eva agora? Deus sabe, né? Foi a serpente. Meu irmão, fica atento. Deus está falando com você. E hoje Ele está falando direto, através da onde? Da palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, mas pastor, nem sempre, né? Estou pedindo para Deus me dar uma palavra. Ele já está te dando. Você tem que crer.
Você tem que ter mais atenção à palavra de Deus. Você não tem que andar por vista. Você tem que andar por fé. Larga de ser um bruto que ama a correção, ama o conhecimento. O povo estava ali, fazia o que era mal, ficava a cada dia mais pobre, a cada dia não tinha mais nada, a cada dia tendo pior, até que um dia eles passaram a clamar a quem? A Deus. Será que você vai esperar acabar o teu casamento? Ou ver o teu filho lá naquela facção para você começar a clamar? Ou você vai deixar o diabo roubar, matar e destruir? Por quê, pastor? Nem sempre Deus envia Otiniel. Deus sempre vai enviar o quê? A palavra. Deus enviou a palavra. Levantou um profeta, e levantou o profeta e enviou a sua palavra. Otiniel era o libertador. Ele libertou ali o povo. Mas nem todo mundo gosta de ouvir, irmão. Nem todo mundo gosta de ouvir. E quando você não gosta de ouvir, infelizmente, você se torna o quê? Um estúpido, um bruto, porque você não gosta de ouvir a correção. Você não ama a correção. E aí você aborrece a repreensão. Você se torna uma pessoa assim. Não seja assim. Deus quer te fazer um homem melhor e uma mulher melhor. Quem crê, diga amém. Volta lá onde nós começamos, Salmos 107, versículo 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua o quê? Destruição. Você quer uma casa servindo ao Senhor? Quem quer, diga glória a Deus. E fique junto da palavra, irmão. Seja uma videira verdadeira, junto da videira verdadeira. Sabe por quê? Se seus ramos, você vai dar frutos de 30, de 60 e de 100. É como a obreira Antônia estava orando agora há pouco. Você não viu a sua família aqui do seu lado. Pelos olhos naturais, não. Mas Deus quer fazer a obra completa na sua casa. Você e a sua casa servirá a quem? Ao Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.